Antes de começar o vídeo, pedimos humildemente que você se inscreva em nosso canal do YouTube, pois precisamos de no mínimo 1000 inscritos para fazer transmissões ao vivo com comentários na plataforma. Se você estiver assistindo esse vídeo no Facebook, acesse o link na descrição. Ou se você estiver no YouTube, clique em inscrever e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por seu apoio. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou, irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou, irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu.
de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Olá, irmãos. Louvamos a Deus pela existência da Igreja Bíblica e queremos parabenizá-la por mais um ano de existência. Louvamos a Deus pelo apoio da Igreja à obra missionária e, em particular, agradecemos o apoio dos irmãos também a nós, no nosso ministério, com suas orações e financeiro, até o dia de hoje. Somos missionários enviados pela igreja já há 38 anos e louvamos a Deus por tudo que os irmãos têm feito a nosso favor. Quero deixar ainda um versículo que se encontra em Filipenses 1:6, muito conhecido com certeza. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Parabéns, irmãos, que Deus continue abençoando o ministério de vocês neste local. Amém. Olá, queridos irmãos, que alegria poder partilhar desse dia tão especial na vida da igreja. Muito obrigado por poder participar com vocês de uma data tão especial, porque fala de um tempo em que Deus esteve trabalhando na vida de pessoas. E aqui eu estou para falar da minha vida. Foi aqui que eu conheci o Senhor Jesus, quando eu tinha 12 para 13 anos, através do meu cunhado, pastor Amaro, a minha irmã Wanda. Eles me trouxeram para a igreja. A igreja ainda era ali, onde é hoje a biblioteca do seminário, do IB. Eu peguei tudo muito no começo, dou graças a Deus por isso. Vi a igreja crescer, vi toda a construção, participei da construção do templo que hoje os irmãos congregam aqui. Que privilégio tremendo, que tremenda bênção na minha vida. Sou grato a Deus por cada líder, pastor Carlos, dona Ruth, em memória deles, por tudo aquilo que eles foram na minha vida, pastor João e dona Ana, pastor João em memória, líderes que fizeram uma grande diferença no meu caminhar. Pastor Jorge, pastor Elias, como já citei, pastor Amaro e tantos outros líderes que estiveram aqui no seminário, na igreja, no seminário bíblico, e através da vida deles eu pude ser o que sou hoje, não é? Então eu só tenho gratidão. A palavra hoje é muito obrigado. Gratidão a Deus pela vida, pelo ministério da Igreja Bíblica, por tudo aquilo que representou e ainda representa na minha vida. Deus os abençoe tremendamente e que esse próximo ano seja um ano de grande crescimento, de grandes bênçãos na vida da igreja. Esse é meu desejo e essa é a minha oração. Deus os abençoe, queridos. Esta igreja teve um grande significado em nossas vidas. Ela nasceu no ano do meu casamento, em 1974. O pastor João, na época, era o pastor da igreja. Com apenas 2 anos de existência, em 1976, eu e minha esposa fomos alcançados pela graça do Senhor por um casal de alunos que estudavam no IB, Olímpio e Elci, que na época eram solteiros e que hoje são casados e são missionários da Missão Novas Tribos do Brasil. Parabéns, igreja, por completar 46 anos. O que os irmãos na época deram a Deus valeu, porque nos alcançou. E além de nós, outros da família foram alcançados. E Deus continuou assim, tão gracioso, concedendo o privilégio de levantar 3 pastores na família. Pastor Amaro, que vocês conhecem, pastor Dorival, meu cunhado, irmão da missionária Wanda, e o nosso filho,
pastor Fernando Amaro, que todos os irmãos já conhecem. Eu tive o privilégio de pastorear a igreja por um período. Muitos dos que hoje congregam aí com os irmãos e irmãs, na época, na verdade eram ainda crianças, outros adolescentes, outros jovens, não é? E hoje até constituíram famílias. Eu tive também o privilégio de pastorear outros que já foram recolhidos pelo Senhor e que está à espera de cada um de nós, na verdade, como os irmãos Salvador, grande guerreiro do Senhor, irmão Antônio, com aquela paciência toda para poder ensinar, a irmão José Firmino, a nosso irmão Zezinho, que foi recentemente recolhido pelo Senhor. Foram homens que nos primeiros dias da minha conversão me receberam com muito amor, com muito carinho. Isso fez a diferença no meu crescimento. Homens de grande estima, de grande valor. Quero incluir o pastor Elias, que está ainda no nosso meio, que também foi uma influência muito grande na nossa vida e continua sendo uma influência para nós, e tantos outros que ainda estão em nosso meio. Eu e minha esposa agradecemos a todos os irmãos e irmãs que aí congregam. Fiquem firmes, vale a pena seguir e servir ao Senhor. 2 Crônicas 15:7 diz: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Então, pastores e rebanho do Senhor, recebam o nosso abraço e receba também a nossa oração a favor dos irmãos. É muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço a Deus por todos vocês. Eu tenho um orgulho de dizer que eu fui pastor da Igreja Bíblica de Araçatuba, a primeira igreja. Fui pastor por 4 anos. O meu ministério foi do final do ano de 2006 até o final do ano de 2010. Foi um tempo maravilhoso. Eu me sinto muito realizado quando eu penso que fui pastor dessa igreja. A Igreja Bíblica sempre foi um aprisco que eu acho que todo pastor gostaria de ter essa experiência de um dia pastorear. E eu tive a minha, e eu não me arrependo, foi um tempo maravilhoso. E hoje, vendo a igreja completar 46 anos de vida, de existência, cumprindo o trabalho do Senhor, o propósito que Jesus encarregou da igreja aqui na terra, e sem se desviar, porque você sabe, não é fácil uma igreja que chega perto dos 50 anos e não fez nenhuma barganha doutrinária, nem mudou a sua postura de fé, mas que está firme no mesmo propósito. A Igreja Bíblica é uma igreja que sempre valorizou a obra de Deus, a pregação do Evangelho, o discipulado, e também ganhar almas foi a coisa principal que eu posso dizer que me impactou na Igreja Bíblica. A vontade dos irmãos de ganharem almas, de fazer a obra missionária entre os perdidos, além das nossas fronteiras, os povos indígenas, os não alcançados. Isso foi sempre uma marca forte da Igreja Bíblica e, graças a Deus, eu fiz parte disso. E agora eu quero, nesse curto vídeo, desejar para toda a Igreja Bíblica de Araçatuba um feliz aniversário. Que Deus os abençoe ricamente, que vocês possam fazer muito mais, que quando chegar diante do Senhor para apresentar as obras que a igreja fez, vocês vão poder ouvir do Senhor: servos bons e fiéis, entre no gozo do meu Senhor. Eu quero agradecer a Deus por vocês. Felicidades, Deus os abençoe ricamente. Um prazer muito grande ter sido pastor dessa igreja. Espero que Deus cumpra até o dia da sua volta tudo aquilo que Ele tem para a igreja. Um abraço forte, um beijo para todos vocês, com muito carinho, que eu dedico a vocês essas pequenas falas. Queremos dar nossos parabéns para a Igreja Bíblica de Araçatuba
que está fazendo mais um aniversário. É uma igreja que faz parte da nossa vida, desde próximo da minha conversão até agora, realmente temos caminhado juntos. E é um desafio para nós, a igreja como local, mas principalmente constituída de pessoas que congregam, que andam juntos, caminham e trabalham e servem o Senhor. Estamos realmente muito gratos, porque mais uma vez o Senhor tem abençoado e dado mais um ano de vida. Obrigado pela maneira que o Senhor tem dirigido, orientado a vida dos irmãos, aí a cada ano, e que esse novo ano que Ele coloca diante de todos seja um desafio também para cada um de nós, não só para vocês, mas para todos aqueles que no passado e até agora ainda têm alguma ligação junto com os irmãos. E obrigado pela fidelidade, a confiança e a certeza que os irmãos têm no Senhor a quem nós servimos. Passamos por dificuldades, sim, mas o Senhor sempre nos dá as vitórias. Por isso que nós temos que lembrar, mesmo que Paulo disse, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como é bom saber que no Senhor nós podemos dar graça em tudo, independente daquilo que nós fazemos, do que nós somos e do que somos capazes de fazer, mas porque estamos no serviço do Senhor, fazendo a vontade dele dia após dia, a cada momento das nossas vidas, produzindo o que ele quer, não o que nós queremos, pois dele somos cooperadores na maior obra que está sendo realizada neste mundo. E damos graças realmente, porque os irmãos fazem parte da nossa vida, essa igreja faz parte da nossa vida. Obrigado, porque em tudo o Senhor tem sido fiel para com os irmãos e vai continuar sendo, e que cada um de nós possamos ser encontrado por Ele quando voltar, fiéis como Ele deseja. Obrigado e um abraço para todos vocês, que o Senhor os abençoe ricamente neste novo ano. Ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada crise sem falhar, sempre de nele confiar. Cristo é a rocha em que firme está a minha fé na aflição. É Senhor Salvador. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir secar-me a tentação. É Cristo a minha salvação.
Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar, me alegrarei na redenção, com todos que no céu estão. Muitas saudações, meus irmãos. Alegria enorme e uma honra para mim podermos interagir à distância para comemorarmos o 46º aniversário da Igreja Bíblica de Araçatuba. Seria um prazer estarmos juntos, mas quem previu que este ano 2020 traria as surpresas que trouxe consigo? Mas temos a oportunidade, pelo menos, de celebrar e honrarmos a Deus enquanto temos vida, temos condições para fazer isso. E é o que eu quero conversar com você nos próximos minutos. Eu separei alguns momentos para orar e pensar sobre que assunto poder dividir com os irmãos e incentivá-los a caminharem e servindo ao Senhor na fé. E Deus colocou algo que trouxe entusiasmo para mim e muita alegria. Eu diria a frase que um pregador fez, um respeitado pregador começou a sua fala fazendo uma especulação a respeito de qual seria a estratégia, a arma diabólica mais fulminante que o nosso inimigo usaria para acabar com a igreja nos anos por vir. E, para a admiração dos ouvintes, aquele pregador começou a enumerar que nos dias por vir, as cidades não teriam mais prostíbulos. A pornografia não ficaria mais disponível quanto é nos nossos dias de forma explícita. Que as ruas da cidade seriam limpas e que todos os cidadãos obedeceriam às leis. E ainda mais, que as igrejas ficariam cheias, superlotadas e não haveria um banco vazio sequer na igreja que caberia mais uma pessoa para poder se assentar. Antes que você me pergunte o que é que está errado nisso, porque essa também foi a pergunta que comecei a me questionar, aquele pregador logo deu o golpe final dizendo: o perigo mais letal e mais diabólico seria que cada uma destas igrejas cheias, em sua capacidade máxima, Jesus Cristo jamais seria pregado. Esta tem sido uma estratégia testada nos nossos dias e que Satanás tem usado e tentado desviar
a atenção da igreja na proclamação e na vivência do Evangelho no mundo presente em que nos encontramos. Mas o fato, meus irmãos, é que, apesar das igrejas superlotadas, sem a proclamação de Cristo e do seu Evangelho, então esta igreja terá problemas. É por uma questão de tempo. Ela não vai cumprir a missão pela qual Cristo deixou. E me preocupa bastante porque nos nossos dias nós encontramos uma igreja onde está cheia de sinais externos do cristianismo. Falamos de amor, falamos de tudo e qualquer linguagem evangélica e assim adiante. Mas, de fato, paulatinamente tem faltado aquilo que eu chamaria de evidências da realidade interna da fé em Cristo Jesus. E é sobre isso que eu quero conversar com você nos próximos minutos, abrindo as Escrituras Sagradas em primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos de 12 a 14. 1 João, capítulo 2, versículo 12 ao 14, que nos diz o seguinte: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Que Deus nos abençoe nesta porção tão rica que nós lemos em sua palavra. Vamos orar, pedindo graça e orientação da parte do nosso Deus. Deus querido, obrigado pela oportunidade de abrirmos a tua palavra e de falarmos da mensagem salvadora em Jesus Cristo. Ajude-nos a ter entendimento e coragem em apresentar não somente as evidências externas da fé, mas também internamente aquilo que o Senhor tem autenticado na vida de cada um de nós. Ajude a Igreja Bíblica de Araçatuba no sentido de continuar crescendo, levando a mensagem salvadora de Jesus Cristo ao mundo como tem feito nos últimos 46 anos. Nós te louvamos, te adoramos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, o apóstolo João, nesse texto, ele já é um idoso que está prestes a morrer, ele está cansado, com a condição física já fragilizada, mas antes que ele parta para estar com o Senhor, ele vai tecer as últimas considerações para aqueles que ele vai chamar de seus filhinhos. Interessante esse nome, filhinhos, na primeira carta de João. Nós vamos encontrar essa expressão em vários outros lugares, falando sobre os filhinhos, o carinho que o apóstolo João tem para com os seus filhos, para que ele os incentive no sentido de continuarem seguindo e servindo ao Senhor. É como se João dissesse àqueles irmãos que não haveria nada mais desanimador neste mundo em que eles estavam vivendo se nos fosse apresentado um padrão de vida ético, simplesmente, de moralidade ética cristã, sem antes de tudo mostrar como é que, à luz da Bíblia, nós podemos nos relacionar com o nosso Deus. Queridos, Deus nunca pede isso para pessoa, para povo, para igreja nenhuma.
de que os seus filhos sejam pessoas moralmente éticas na sociedade, com base da sua própria força e entendimento. Ele quer que os seus filhos, antes de tudo, encontrem a provisão que está em Cristo Jesus e tudo o que aprenderem e puderem fazer esteja na orientação do que Cristo fez e Ele está ensinando. Por isso, João ele apresenta esta carta para incentivar aqueles irmãos. Os estudiosos dizem que esse trecho de 3 versículos que nós lemos é um parênteses, porque ele está falando sobre muitos outros assuntos, como a necessidade de conhecer a Deus, de amar os mandamentos do Senhor, de obedecer aos mandamentos do Senhor, ao ensinamento de que os irmãos devem amar uns aos outros e assim por diante. E então ele finalmente faz um parênteses para destacar essa questão da nossa soberana vocação em Jesus Cristo. Em outras palavras, esses 3 versículos, nós temos neles o que eu chamo de fundamento essencial da nossa posição cristã. E aí então ele vai chamar filhinhos, pais e jovens. Ou na forma como nós queremos apresentar nos próximos minutos, filhinhos, jovens e pais. A pergunta que eu faço à guisa de observação: será que este termo filhinhos, no versículo de número 12, significa todos os cristãos? Ou então significa criancinhas de uma forma geral? Será que, semelhantemente, esta é a descrição para as 2 outras palavras, jovens e pais? Há 2 formas de olharmos e de entendermos essa questão, conforme aqueles que nos precederam lidaram e explicaram para nós. Podemos dizer que filhinhos significam todos os cristãos. Isso, ou neste sentido, indicando uma forma carinhosa de um homem idoso tratar com os seus discípulos, seus seguidores, no caso, aqueles irmãos no primeiro século, a quem João endereçou esta carta. Isto dito de outra forma, significa não só os novos na fé são chamados de filhinhos, embora devam saber que os seus pecados foram perdoados e eles são amados por Deus, mas que todo crente, todo cristão deve saber isso. Não são apenas os pais que sabem disso, desde o início, de que os seus pecados foram perdoados e conhecem aquele que existe desde o princípio, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já estou me reportando ao capítulo 1, versículo 1 desta carta. João esteve dizendo estas palavras, não apenas esses que são os pais, mas todo crente, inclusive eu e você, devemos saber da importância desse texto. Não apenas os jovens venceram o maligno. Sim, isso deve fazer parte da nossa compreensão. Não apenas os jovens, isso deve ser verdade a todos os cristãos. Assim, ele descreve para todos os crentes ao mesmo tempo que lidamos com a verdade de que há etapas e fases de amadurecimento na vida cristã. Para mim, essa é a glória da fé cristã. É o prazer, queridos, não faz parte da atividade da igreja cristã exortar o mundo a exercer uma moralidade e a praticar a ética cristã, pois eles não vão conseguir fazê-lo. Eles não podem fazê-lo. É difícil para o cristão e é impossível para o mundo. Em resumo, o que nós queremos conversar a partir desse texto é que o crente deve conhecer o poder de Cristo
e a capacidade de vencer o pecado. Essas duas realidades. Vencemos o pecado, eu e você, por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo em nós. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, mas o poder de Cristo. Então, pergunto eu, quais são os pressupostos básicos por trás do apelo de que o cristão deve enfrentar a vida cristã neste mundo? Bem, eu quero enumerar 3 pressupostos à luz do que nós lemos nesse texto. 3 pressupostos de que a vida cristã, meu irmão e irmã, é uma realidade válida apenas para os filhinhos, para os jovens e para os pais. Então, nesse sentido, o primeiro pressuposto é saber que os seus pecados foram perdoados em Cristo. Versículo de número 12 nos diz isso: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E João vai retomar esta mesma ideia também no versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Isto deve ficar muito claro em nossa mente em relação à questão do perdão dos nossos pecados. Este é um pressuposto fundamental, meu irmão. Qual é o significado disso tudo? Olha, em primeiro lugar, o cristão não é uma pessoa em busca do perdão ou que espera ser perdoado. Não. O cristão não é uma pessoa com dúvidas sobre o perdão ou que tenha de encontrar perdão por mérito próprio. Não. O cristão é um indivíduo que sabe de que ele foi perdoado. Os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Cristo. Você conhece muitas pessoas, quanto eu conheço, quando perguntadas se elas sabem que os seus pecados são perdoados, e eles dizem, não, eu espero que estejam sim. Eu estou buscando perdão. Eu estou orando por isso. Eu estou incerto sobre tudo isso, mas tenho esperança de que, no final de contas, eu mereço perdão e eu serei perdoado. Não, diz o apóstolo João, essa não é a posição cristã. Essa é a ideia típica do descrente, porque o cristão é aquele cujos pecados estão perdoados e ele sabe disso. Em segundo lugar, não é mera presunção ter certeza do perdão dos pecados. Eu lembro um dia fazendo evangelismo lá no bairro Boa Vista. Nós estávamos andando de casa em casa e finalmente perto da Igreja Bíblica Boa Vista, não lembro mais exatamente a casa e o nome da rua, questão da idade e as coisas vão se esquecendo, mas eu lembro ter sido recebido numa casa e falei da necessidade das pessoas terem a certeza de salvação e a compreensão de que seus pecados em Cristo Jesus são totalmente perdoados. E a senhora que me recebeu naquela casa, ela disse, você é um presunçoso. Como é que você pode ter certeza de que você vai estar na presença de Deus um dia? Pois bem, é isso que as Escrituras nos mostram. Deixa-me enfatizar isso ainda mais. Os cristãos sabem que os seus pecados são perdoados, não por eles confiarem de forma livre e vaga
no amor de Deus e nem por repousarem na esperança de que suas próprias boas obras e mérito, ou nas próprias ações, porque nunca mataram, nunca fizeram mal a ninguém e assim para diante. Isto dito de outra forma, se você não tiver certeza do perdão de seus pecados, isso em si é pecado. E eu quero ser intransigente quanto a isso, pois existem pessoas que se sentem que a certeza do perdão dos pecados é uma presunção, como aquela senhora me disse. E preferem dar uma impressão de serem modestos, humildes, ao dizerem, olha, eu gostaria de dizer que os meus pecados estão perdoados, mas não me sinto tão bom o suficiente para dizer que estou tão consciente do meu próprio perdão e da minha própria dignidade. Essas pessoas dão a impressão de serem humildes, mas é apenas impressão, não é modéstia. O nome disso é incredulidade. E a incredulidade é pecado. A resposta simples a isso é a falta de fé. É a incredulidade. Não é uma marca da santidade não ter certeza de que os seus pecados foram perdoados. É negar, é duvidar da palavra de Deus, é duvidar do ensinamento do Senhor, que diz que todo aquele que vem a Cristo, ele está nas mãos do Senhor e de maneira nenhuma é lançado fora. Vocês foram perdoados por amor do seu nome, Jesus Cristo. Em aplicação a isso, eu diria que a única forma de lidar com tudo isso é crer em Jesus Cristo. Se você não fez isso ainda um dia, esta é a sua maior necessidade. Reconhecer que você é pecador e que tudo mais o que precisa é crer em Jesus Cristo. Você não pode desfazer o que Jesus Cristo fez. Você não pode voltar atrás em função de tudo que você já viveu neste mundo. Você não pode amenizar o seu passado. Isto é uma impossibilidade, simples assim. Será que você sabe que o Senhor Jesus Cristo tomou sobre si os seus pecados? Ele morreu e ressuscitou para justificar você? E então, você já confiou totalmente a sua vida nele? Apenas nele? Você já fez isso? Se for sim, então você pode dizer que os seus pecados estão perdoados em Cristo. Esse é o primeiro pressuposto que todo cristão deve saber. Sou perdoado e por isso sou filho de Deus. O segundo pressuposto é saber a forma pela qual o pecado é vencido. Versículo de número 13, a parte B do versículo, nos diz o seguinte: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. E João retoma esta mesma ideia na parte C do versículo 14. Ele diz o seguinte: jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Saber a forma pela qual o pecado é vencido. O pecado é vencido na capacidade de Cristo. Olhe para a forma pela qual João explica a vitória desses filhinhos que ele chama agora de jovens. Ele diz: eu vos escrevo porque venceram. Olha para o tempo verbal. Ele diz: vocês venceram. Na parte final ele também diz: vocês têm vencido, tendes vencido. Percebe que a ação que aconteceu no passado, a obra de Cristo em nós, a fé em Jesus Cristo, nos capacita a termos uma vida
de continuidade de vitória no tempo presente. Ele diz: eu escrevo porque venceram, e não porque irão vencer, mas porque já o fizeram. No momento em que nós cremos em Cristo Jesus como nosso Salvador, nós estamos conscientes de uma vitória sobre o maligno. É isso que João está nos ensinando. Embora conscientes de que há um grande inimigo, chamado aqui de maligno, sim, mas no momento em que nós cremos em Cristo, nós temos esta consciência imediata, de uma forma ou de outra, de não mais estarmos debaixo do domínio do pecado, não mais sob o pecado, mas sim debaixo da orientação dos princípios da palavra de Deus. E a isso João vai acrescentar dentro desta carta, dizendo que os mandamentos do Senhor não nos são pesados. Sim, o maligno, ele é poderoso. E talvez tenhamos medo dele em nossa fraqueza. E, no entanto, sabemos que há algo sobre nós. Há uma vitória imediata. Apesar de não termos rompido totalmente com o pecado, não estamos mais sob o domínio do pecado e de Satanás. Por conta disso, podemos estar certos que, embora sejamos fracos, sabemos que ele é um inimigo derrotado e que somos tolos se nós dermos ouvidos a ele. Somos tolos. Aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão em Cristo, sabem que Cristo já derrotou o maligno. Isso é algo sublime, meus irmãos, porque essa é a posição de homens e mulheres cristãos. Eles não podem ser derrotados em combate pelo inimigo, pois há alguém do lado deles que venceu por eles, Jesus Cristo, nosso Senhor. Todo cristão deveria saber disso. Todo cristão deveria andar nessa jornada, no momento em que cremos no Senhor Jesus Cristo e nos tornamos salvos, cristãos. Nós estamos cientes desta mudança e desta diferença. Sabemos que algo entrou em nós, algo aconteceu conosco, houve uma mudança, uma espécie de infusão de uma nova vida em nós. Estamos cientes de um poder nunca conhecido antes, que milita por nós. Será que vocês conseguem entender esta verdade? Apóstolo Pedro, escrevendo na primeira carta, capítulo 1, versículo 23, ele vai dizer: olha, vocês foram regenerados, nos diz Pedro, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. 1 Pedro 1, 23. Como é que esta palavra de Deus nos torna fortes para lutarmos contra o pecado? Creio que ela o faz desta maneira. Ela nos mostra a natureza horrível e réproba do pecado. E embora a palavra de Deus permaneça em nós, então nós somos levados a ver o pecado como ele é em toda a sua perversão. E a palavra de Deus nos ensina, homens e mulheres, acerca do destino daqueles que são escravos do pecado e da condenação e da separação eterna que os aguarda, o inferno, condenados por toda a eternidade. Também, ao mesmo tempo, a palavra de Deus, ela mostra para o crente, a você e a mim, como é que Cristo derrotou o nosso inimigo, como é que Cristo vem em nossa vida e nos torna fortes e nos capacita a sermos mais do que vencedores contra todo o ataque do inimigo. Assim, meus irmãos,
o cristão deve ter este conhecimento do poder de Cristo e a capacidade de vencer o pecado. Então temos visto neste momento de que você e eu sabemos que o nosso pecado foi perdoado em Cristo. Esse é um fundamento muito importante na continuidade da jornada cristã. Segundo pressuposto que nós conversamos, é sabermos a forma pela qual o pecado é vencido. Ele é vencido não porque somos fortes, mas porque Jesus Cristo milita por nós. E finalmente, terceiro e último pressuposto, conhecer o Pai e o Filho. Versículo 13, a parte A, e o versículo 14, a parte B. Nos diz o seguinte o texto sagrado: Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E no versículo 14, a parte B, novamente a mesma expressão: Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. A mudança apenas no tempo verbal. Veja que esse pressuposto nos remete ao começo da carta, ao princípio. Capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Esse é o bendito conhecimento que todo cristão deve ter, um conhecimento de Deus. Um conhecimento de Deus. Não Deus como um grande poder, não Deus como uma grande força, não Deus como alguém que se opõe a nós e nos odeia e pede coisas absurdas contra nós. Não. Mas Deus como nosso Pai, Deus amoroso, Deus de amor, Deus que cuida de nós, Deus que nos amou com amor eterno, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o Deus que nos ama tanto que Ele conta os cabelos da nossa cabeça. O Deus que faz o sol se levantar sobre este mundo. Este incrível Pai é o nosso Pai, o nosso Deus. Nós o conhecemos, nos diz João. E esse o conhecemos, então os seus mandamentos não nos são um peso, não nos são pesados, não nos são um sacrifício. Antes, sabemos que todos são destinados para o nosso bem. Ele nos deu para nos abençoar no processo da nossa transformação neste mundo, a imagem do seu bendito Filho, Jesus Cristo. E por isso, conhecê-lo em pessoa, seus ofícios, como o expiador, como o sacerdote, como o profeta, o seu sacrifício por nós, como o nosso rei, a doutrina das Escrituras Sagradas sendo perpassadas por nós e vendo isso e absorvendo cada princípio desse ensinamento e, acima de tudo, conhecê-lo, meus irmãos, é saber que Ele está perto no momento da necessidade e que na tentação nós podemos vencê-la, porque Ele nos fortalece. Aí então estão as 3 descrições básicas que você e eu precisamos considerar nesse momento turbulento que vivemos da nossa fé cristã. Saber que os nossos pecados foram perdoados por amor do seu nome. Jesus Cristo nos livrou finalmente livres eternamente. Em segundo lugar, vencer o pecado. Vencemos o pecado não porque somos capazes,
mas porque aquele que lutou por nós, Ele é poderoso para nos fazer triunfar na nossa empreitada. E finalmente conhecer a Deus o Pai, conhecer a Deus o Filho através do Espírito Santo. À guisa de conclusão, enquanto nós somos jovens na fé cristã, nos sentimos fracos e pequenos, e a coisa que mais nós queremos saber de verdade é que Deus é o nosso Pai. Ele nos salvou, que Deus nos ama e que os nossos pecados estão perdoados. Nessa primeira fase de vida, de criancinhas, de filhinhos, o que nós queremos saber é que podemos, por assim dizer, reclinar em segurança nos braços do Pai amoroso. Isso é o que a criança quer. Ela depende do Pai. Ela quer receber tudo, mas não dá nada, porque o Pai dá tudo para ele. Deus é assim conosco nas fases iniciais. No início da vida cristã, não entendemos muito. Então Deus nos dá tudo o que nós precisamos para poder crescer e vivenciar. Em segundo lugar, crescendo um pouquinho mais, chegamos à maturidade do que nós poderíamos chamar de jovens. Você se torna um jovem. Agora você percebe que há uma luta envolvida na vida cristã. E os jovens, o que é que eles fazem? Eles estão cientes desta luta. E o inimigo, ele vai usar de sua força para atacá-los, para tentar vencê-los. No início da vida cristã era fácil. Agora descobrem que há um conflito e dificuldades envolvidas nessa jornada. Os jovens devem se apegar a isso de forma especial. Veja que nós não somos deixados em nenhum momento por conta própria. A palavra de Deus, ela permanece em vocês e Cristo que derrotou o inimigo, Ele vai capacitá-los a vencer. E pais, vocês que são idosos, vocês que, alguns de vocês estão com a idade mais avançada na vida cristã, o que deve ser verdade para vocês é isto. Você não deve mais esperar que tudo lhe seja dado de forma automática e fácil. Como criança, você não está na fase de enfrentar combates e conflitos. Não. Você foi além disso. Você deve ter ido além disso. Não está mais interessado em discutir picuinhas, coisas de princípios elementares da fé cristã, como o escritor de Hebreus vai descrever nos capítulos 5 e 6. O que importa a você agora é reconhecer e tentar expressar o próprio doador da vida para os filhinhos e para os jovens. É isso que nós precisamos. E por conta disso, então, ocupar a sua mente, a sua atenção, para que breve virá o dia em que você o verá face a face, porque você conhece aquele que existe desde o princípio. Que Deus o ajude, que Deus o fortaleça, que Deus sustente esta igreja e estes irmãos queridos, para que assim possamos sempre manifestar a necessidade de levarmos Jesus ao mundo, porque esta é a necessidade nossa, a necessidade de conhecer a importância de vencer o pecado e, ao mesmo tempo, conhecer o poder de Cristo que nos alcançou. Que Deus nos abençoe. Amém. A primeira Igreja Bíblica de Araçatuba posta este vídeo para edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você
a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia.